Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos ler João 17. João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Vamos? Então tá. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo,
o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos por esta oração que um dia foi feita e nos incluiu nela. E por tua graça estamos não só inseridos nos teus projetos, mas estamos guardados em ti. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para aprender da tua palavra e ouvir a tua vontade. Guia esta mensagem, guia o nosso coração, o nosso entendimento e fala para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, João 17 não resume todos os acontecimentos da Bíblia, mas ele condensa o propósito de toda a história da redenção, da eternidade passada à eternidade futura. Nós encontramos nesta oração os grandes temas da Escritura: a glória de Deus, a missão do Filho, a eleição, a revelação do Pai, a redenção, a santificação, a preservação da igreja, sua missão no mundo e a glorificação final do povo de Deus. É como se às portas da cruz, Jesus reunisse em uma única oração o propósito eterno de Deus para salvar um povo para a sua glória. Encontramos-nos hoje diante de uma das passagens mais sublimes, densas e profundas de toda a revelação bíblica. João 17 não é apenas o registro de uma oração. É o que os puritanos e os reformadores chamaram, com justiça, de o santo dos santos das Escrituras. Se a Bíblia é o templo de Deus, estamos agora cruzando o véu e entrando no lugar onde a glória divina brilha com intensidade máxima, ouvindo o Filho de Deus em sua comunhão mais íntima com o Pai. Situemo-nos no contexto. Nós estamos aqui dentro desse cenário, no clímax do que conhecemos como o discurso do cenáculo. Jesus acaba de terminar suas instruções privadas aos discípulos. Ele os alertou sobre a perseguição, prometeu o Consolador, falou sobre sua partida, e agora ele ensina, o ensino cede lugar à intercessão. Esta oração é a transição solene entre o ministério terreno da instrução e o ministério sacrificial na cruz. É a palavra final, antes das sombras do Getsêmani e da agonia do Calvário. Ao observarmos a cena escrita no verso 1, nós vemos que Jesus levantou os olhos ao céu. Este gesto não é meramente uma postura devocional, é o ato de um sumo sacerdote que se prepara para oferecer o sacrifício definitivo. Esta oração não é um pedido incerto, mas a expressão da vontade soberana do Filho em perfeita harmonia com o Pai. É o alicerce teológico sobre o qual repousa a segurança inabalável da igreja. Se a nossa segurança dependesse da nossa força, nós estaríamos perdidos antes do fim dessa mensagem. Mas a nossa eternidade está garantida porque Cristo orou e o Pai sempre o ouve. Pare e pense comigo. Por que essa oração é o alicerce da nossa fé? Porque ela elimina qualquer resquício de confiança
no esforço humano. Ela nos tira do centro e coloca a glória de Deus no âmago de tudo. Para entendermos quem somos e quão seguros estamos, nós precisamos primeiro desviar os olhos das nossas fraquezas e olhar para a glória do Filho. Precisamos compreender que a igreja não é um acidente histórico ou uma associação voluntária de pessoas, mas o fruto de um decreto eterno selado em oração e sangue. E agora nós vamos para a primeira parte dessa mensagem, que ela se destaca do verso 1 ao 5, quando nós vemos a glória do Filho consumada, a consumação da glória do Filho de Deus. A oração começa com a declaração que ecoa por toda a eternidade. No verso 1 ele diz: Pai, é chegada a hora. Durante todo o evangelho de João, Jesus havia dito que sua hora ainda não era chegada. Mas agora, sob a sombra da cruz, a ampulheta divina marca o momento crucial da história da redenção. Para o mundo, a hora de Jesus era o momento do seu suposto fracasso e a hora da sua prisão, sua morte e humilhação. No entanto, para Deus, a cruz não é um símbolo de derrota, mas o símbolo em que a glória divina brilha com o maior esplendor. O conceito de glória aqui é fundamental. Jesus pede: glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Ainda estamos no verso 1. E o que é essa glória? É a manifestação visível da essência invisível de Deus. Jesus não está pedindo aplausos humanos. Ele está pedindo que o Pai manifeste, através da sua morte e ressurreição, quem Ele realmente é. Quando olhamos para a cruz, vemos a glória da justiça de Deus punindo o pecado e a glória da sua graça salvando o pecador. Note que no verso 5 dessa primeira parte de João, Jesus disse: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Aqui, meus irmãos, nós temos a prova inequívoca da divindade e pré-existência de Cristo. Ele não está adquirindo uma glória que nunca teve. Ele está pedindo o retorno à manifestação plena daquela glória que ele compartilhava com o Pai na eternidade passada. É a mesma glória descrita em Filipenses 2, do verso 6 ao 11. Quando ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Quem quiser anotar, Filipenses 2, do verso 6 ao 11. Agora, a missão está cumprida. Ele glorificou o Pai na terra, realizando a obra, como nós lemos no verso 4. Mas qual é o impacto disso para nós? No verso 2, nós vemos que o Pai deu ao Filho a autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Meus irmãos, aqui está a doutrina da eleição em sua forma mais pura. A autoridade universal de Cristo sobre cada ser humano que já respirou tem um propósito específico: a salvação dos eleitos. Ele não morreu por uma possibilidade de salvação, mas para conceder a vida eterna àqueles que foram dados a ele pelo Pai, antes da fundação do mundo.
A salvação não é uma conquista humana, é um presente de um rei soberano a um povo escolhido. E o que é essa vida eterna? No verso 3, nos dá a definição que deve corrigir toda a nossa religiosidade superficial. Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note bem, a vida eterna não é apenas uma duração de tempo, é a qualidade de um relacionamento. Não é apenas viver para sempre, mas viver para sempre em comunhão com Deus, com um único e verdadeiro Deus. Se você confia na sua moralidade, na sua frequência à igreja, ou no seu conhecimento intelectual para ser salvo, você ainda não entendeu o que é a vida eterna. A vida eterna é Cristo em você. É a obra consumada do Filho que abre o caminho para que pecadores como nós conheçam o Deus Santo. Jesus cumpriu a sua missão. Sua obediência ativa em cumprir a lei e sua obediência passiva em sofrer a penalidade da lei, para que a glória de Deus pudesse ser o nosso lar. Nós caminhamos agora para essa segunda parte, que vai do verso 6 ao 19, que Jesus, ele anuncia, ele ora pela preservação da igreja. Ao avançarmos nessa parte da oração, o foco de Jesus muda da sua glória pessoal para a fragilidade dos seus discípulos. Ele começa descrevendo o que fez. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, visto no verso 6. Manifestar o nome de Deus significa revelar o seu caráter. Os discípulos não eram perfeitos, mas eles tinham uma marca distintiva. Eles receberam e guardaram a palavra. Existe aqui uma tensão profunda que todo crente sente na pele. Nós somos do Pai, mas ainda estamos no mundo. Jesus reconhece isso no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Esta é a realidade da igreja. Nós somos cidadãos do céu, vivendo em um território estrangeiro e muitas vezes hostil. E como sobreviveremos a isso? Pela nossa resiliência? Pela nossa estratégia política? Não. Jesus apresenta a fonte da nossa segurança. No verso 11, ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A nossa segurança não reside na nossa capacidade de segurar na mão de Deus, mas no fato de que Deus nos segura pelo seu próprio nome. O nome representa o seu poder, sua fidelidade e seus atributos. Nós somos guardados pela onipotência divina. Jesus recorda que, enquanto estava fisicamente presente, ele mesmo os guardava os discípulos, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, no verso 12. Note a gravidade dessa menção a Judas Iscariotes. Ele é chamado de filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mesmo na traição mais amarga, a soberania de Deus não foi frustrada. Jesus não foi um erro de cálculo, Judas não foi um erro de cálculo de Jesus, mas parte do cenário em que a soberania de Deus sobre o mal se manifesta. Isso nos traz um consolo solene. Se nem a traição de um íntimo pôde frustrar o plano de Deus para a salvação, nada no mundo pode frustrar a preservação daqueles que são verdadeiramente dele.
Enquanto Judas se perdeu porque nunca pertenceu ao Pai, você é guardado porque foi dado ao Filho. Aqui chegamos ao ponto de transição vital, no verso 13, quando Jesus diz: mas agora vou para junto de ti. Esta expressão, mas agora, marca a mudança do ministério de Jesus da presença física para a intercessão mediadora. Jesus está dizendo: Pai, eu não estarei mais lá para falar com eles face a face. Por isso intercedo agora, para que eles tenham a minha glória completa em si mesmo. A nossa alegria não depende das circunstâncias favoráveis, mas da intercessão contínua de Cristo à destra de Deus. Mas como somos preservados na prática? O mundo nos odeia porque não somos dele. O verso 14 diz isso. E como podemos resistir ao sistema mundano que tenta nos moldar à sua imagem? O meio da nossa preservação é a santificação. No verso 17, Jesus faz o pedido que define a vida cristã. Ele pede: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, não existe santidade sem a palavra. A santificação não é um estado místico alcançado por técnicas de meditação. É o resultado da exposição constante e submissão à verdade das Escrituras. A Bíblia é um instrumento que Deus usa para nos separar do erro, para limpar os nossos desejos e para alinhar o nosso coração ao dele. E veja o fundamento da nossa santificação já no verso 19, quando Jesus diz: é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui a linguagem é puramente sacerdotal. Na tipologia bíblica, o sumo sacerdote precisava se santificar e se separar e se purificar antes de entrar no Santo dos Santos. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, se santifica, não porque tivesse pecado, mas porque se consagra e se separa para o sacrifício. Ele se oferece voluntariamente à morte. Pare e contemple essa maravilha. A razão pela qual você pode lutar contra o pecado e vencer é que Jesus se preparou para a cruz em seu lugar. A santidade dele é a fonte da sua. A separação dele para a morte é o que garante a sua separação para a vida. A nossa força para viver no mundo sem ser dominado pelo mundo vem do mérito daquele que se entregou por nós. Você que se sente cansado de lutar contra as pressões deste século, você que se sente frágil diante das tentações, ouça o que Cristo pediu ao Pai no verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Você não está sozinho na batalha. Há um mediador diante do trono que conhece a sua estrutura, que sabe que você é pó e que intercede pessoalmente pela sua preservação. Se a oração de Jesus foi ouvida, e foi, você chegará ao destino final. A graça que te salvou é a mesma graça que te guarda. Na terceira parte desta oração, nós temos do verso 20 ao verso 26, o triunfo da unidade na glória. Quando nesta intercessão de Jesus, ele expande de forma gloriosa
porque ele não olha apenas para os 11 que estavam ali presentes, mas ele olha através dos séculos e das fronteiras geográficas. Podemos ver no verso 20, quando ele diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Irmãos, esta é a passagem que nos inclui nominalmente na oração de Jesus. Antes de você nascer, antes que seus avós nascessem, Jesus Cristo tinha você em mente lá no cenáculo, quando ele fez essa oração. Orou pelos 11 e orou por nós. A eficácia da sua intercessão atravessa os milênios e alcança cada eleito em cada geração. Cada tribo, em cada língua, somos frutos da palavra pregada pelos apóstolos e somos sustentados pela oração do nosso Senhor. E qual é o pedido de Jesus para nós? No verso 21, ele pede: a fim de que todos sejam um. Precisamos ser cirúrgicos aqui para não cairmos em um ecumenismo vazio e perigoso. A unidade pela qual Jesus ora não é a coalizão política de instituições religiosas, onde a verdade é sacrificada em nome de uma paz aparente. É a unidade que Jesus pede, é orgânica, teológica e profunda. Ela tem como modelo a própria Trindade. Quando ele diz: como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Note a profundidade disto. A unidade da igreja deve refletir a unidade do Pai com o Filho. É uma unidade na essência, na verdade e no amor. No verso 23 ele diz: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade cristã é o resultado da nossa união com Cristo. Porque estamos em Cristo, somos um com os outros. Se estamos divididos por orgulho, por vaidade ou por heresias, estamos contradizendo a nossa própria natureza espiritual. Esta unidade tem um propósito da grande missão. No verso 21 ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma igreja unida na verdade é o argumento mais poderoso do Evangelho. Não é o que se fala lá fora, mas é o que as pessoas podem ver quando nos encontram e o nosso comportamento aqui dentro. Quando o mundo, marcado pelo ódio, pelo egoísmo e pela divisão, vê uma comunidade onde pessoas diferentes se amam e se servem por causa de Cristo, este mundo é confrontado com o fato de que algo sobrenatural está acontecendo. A nossa unidade autentica a missão messiânica de Jesus neste mundo. Ao chegarmos ao final desta oração, Jesus expressa a sua vontade soberana em termos que nos deixam sem fôlego. Ele diz no verso 24: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Note que Jesus não diz apenas eu peço, mas ele diz a minha vontade é. Este é o decreto do rei. A maior recompensa do redimido não é apenas o perdão dos seus pecados, mas o próprio Cristo. O céu é o lugar onde veremos sua glória face a face.
É a visão em que a glória que ele possuía antes da fundação do mundo será revelada aos nossos olhos purificados. É para isso que fomos salvos. Salvos para contemplar e desfrutar da glória de Deus para sempre. A oração termina com uma nota de amor triunfante. No verso 26, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O objetivo final de todo o plano da redenção é que o mesmo amor infinito que existe entre o Pai e o Filho transborde dentro dos nossos corações. O amor de Deus não é apenas algo que Ele sente por nós, mas é algo que Ele coloca dentro de nós. A presença de Cristo em nós, pelo Espírito, é a garantia de que o amor do Pai nos envolve agora e por toda a eternidade. Ao encerrarmos esta exposição, nós devemos olhar para trás e ver o que foi revelado. A oração de Jesus em João 17 é a âncora da nossa alma. Nós vimos que a salvação está fundamentada na glória do Filho e em sua autoridade soberana para dar vida eterna aos eleitos. Nós também vimos que a nossa segurança depende da preservação ativa de Cristo, que nos guarda do mal e nos santifica pela sua palavra enquanto estamos neste mundo. Também vimos que o destino final dos eleitos é o triunfo da unidade e a visão da glória de Cristo na comunhão eterna no amor do nosso Pai. Esta oração nos ensina que a igreja não é um projeto humano sujeito a falhas, mas um decreto divino sustentado pela intercessão onipotente do Filho de Deus. No verso 25, Jesus diz: Pai justo, o mundo não te conheceu. Essas palavras são aterrorizantes. Existe uma esfera chamada de mundo que está sob o julgamento de Deus, porque não conhece o Pai. Se você está aqui hoje, mas ainda pertence ao mundo, se você vive para si mesmo, se confia na sua própria justiça, se nunca se rendeu ao senhorio de Cristo, saiba que você está fora dessa intercessão protetora. A vida eterna, conforme o verso 3, é conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Você não precisa de mais religião. Você precisa de Cristo. E eu queria desafiar você hoje. Não permaneça na esfera da condenação. Venha para a esfera da intercessão de Jesus. Arrependa-se da sua autossuficiência e lança-se nos méritos daquele que se santificou para salvar os pecadores. A eficácia dessa oração é absoluta. Se Jesus orou e o Pai ouviu, se o Pai ouviu, a obra será completada. Se você crê em Cristo, você está nas mãos daquele que levantou os olhos ao céu e garantiu a sua eternidade. Não há poder no inferno, não há crise na terra, não há falha em você que possa anular a intercessão de Jesus. Ele orou por você. Ele morreu por você. E Ele vive por você. E um dia, por causa desta oração, você verá Ele na sua glória. Que essa mensagem seja o descanso para a nossa alma, nos dê força, confiança e certeza de que não estamos sozinhos nesse mundo, mas estamos guardados e que, apesar de todas as nossas falhas e erros, Ele continua intercedendo por nós. Amém? Que Deus abençoe.
Obrigado pela oportunidade.